Acho que o teatro é uma ferramenta, e eu posso falar por mim, que fui o maior beneficiado de tudo isso, de transformação, né? Até o teatro entrar em minha vida, embora sempre tivesse sido um sonho meu, eu era uma pessoa totalmente perdida na vida, assim, sem objetivo, nada. E quando eu conheço a arte, especialmente o teatro, assim, a minha vida transforma da água para o vinho. Eu consigo ter outra perspectiva de mundo, uma outra perspectiva de saber, de estudo, de buscar conhecimento, porque o teatro me aguçava isso, que já não, eu não tinha vontade de estudar, de querer buscar coisas diferentes, e o teatro veio me proporcionando e me forçando a querer isso, né? E eu só fui ali me alimentando disso. Então, para mim é uma ferramenta de transformação social gigantesca. Ajuda a pensar, né? Sim. Ajuda a não só direcionar o pensamento, mas te questiona, né? Te questiona como ser humano, te questiona como o seu caráter, porque o teatro, a gente fala que é a arte da enganação, né? Porque você vive aquele personagem que não existe muitas vezes. Olá, tudo bom? Eu sou a Carmen Bordalho, eu tenho 30 anos. Eu nasci em São Paulo, mas já moro em Hortolândia há 6 anos. Sou produtora cultural e atriz na CIA Odu de Teatro, que também é localizada em Hortolândia. Eu sou a Raquel Magalhães, sou atriz, produtora e também roteirista aqui na Ciudu. Estou em Hortolândia há 39 anos, também sou da Grande São Paulo. E estamos aí, né? Eu sou Aldenir Carlota, tenho 27 anos, nasci na cidade de Campinas e cheguei em Hortolândia em 2013 e fundamentei-me aqui em 2015, quando a gente fundou a Ciodu. E trabalho com teatro desde os 19 anos, já tem aí uma longa data. E além de atuar na Ciodu, também trabalho com a produção e adereço, cenografia e tudo mais. Sou Gigi Nogueira, sou de São José dos Campos, fazem 11 anos que eu moro aqui. Na verdade, morei 2 anos em Campinas, depois vim para Hortolândia. Eu sou atriz na Ciodu, produtora, figurinista. Sou formada em administração de empresas, com habilitação em marketing, que foi um caminho que eu falei, calma, vai dar certo, e deu. Ponto pra gente. Ponto pra gente. E na Ciodu, o que a gente pode falar? A gente começou trabalhando os 3 juntos, né? Nós 3 prestávamos serviço para uma companhia de Campinas, e a gente se conheceu e foi um reencontro mesmo. É até por isso que a companhia se chama Odu, que Odu significa destino em Iorubá, né? E nós 4 estivemos por muitos anos nos mesmos lugares e não nos conhecemos. Nós montamos um flat, a nossa casa não tinha parede. Era uma loucura, a gente dividia as coisas com guarda-roupa, cama, sofá, era o que dividia. O legal da casa era que tinha um mezanino em cima, que não tinha terminado ainda, e nós acabamos utilizando esse mezanino para ser a primeira parte da Ciodu. A primeira sede da Ciodu foi nesse local. Não tem forro, não tem piso no chão. É um calor da moléstia, você sai de lá de cima cinza, mas era pra lá que a gente subia e queria produzir, queria criar, e falamos, vamos parar de fazer isso pros outros e vamos fazer pra gente? Vamos construir pra gente? O que a gente vai fazer, como vai chamar a companhia, qual vai ser nosso primeiro trabalho, tudo isso nasceu junto. Aí fizemos uma chuva de ideias, tanto para definir o nome da companhia
que acabou, quando apareceu a oportunidade de ser Odu e a gente viu no dicionário Yorubá que significava destino, a gente falou, não, tem que ser Odu, tem que ser Odu. Aí tivemos a ideia de fazer uma comédia, e a gente falou, não, tem que ser uma comédia que a gente possa vender, que agora estamos começando até escrever projeto, captar, conseguir a primeira verba dessa companhia, vai ser mais fácil se a gente ter um produto, se nós tivermos um produto comercial. Aí criamos o Esse Morto Não É Meu, que é a nossa comédia adulta que nasceu junto com a Ciodu. A Ciodu nasceu no dia 18 de janeiro de 2015, né, que a gente deu a mão e falou, vamos lá. E o Morto estreou no dia 22 de junho, do mesmo ano. Foi muito bacana. E dali pra frente, desse momento em diante, nós passamos a morar juntos também. E foi uma coisa que aconteceu naturalmente, nada foi programado do tipo, vamos morar juntos, vamos ter uma empresa juntos. Não, nada foi programado. Não, porque ninguém em sã consciência faria isso, né? Porque você trabalhar junto e morar junto não é... Ó, gente... Ou você nasceu na família que faz isso, né? Eu trabalho o tempo inteiro, então a gente teve toda uma questão para poder resolver em o que é trabalho, o que é vida pessoal, porque no começo as coisas davam uma misturada, né? Eu acredito que até o que a gente usa como slogan, transformando destinos em arte, é exatamente isso, é a arte do amar ao próximo, é a arte de amar um ser vivo, é a arte de transformar mesmo. É nossa missão, né? De aproveitar um minuto de arte que seja para transformar qualquer ser em algo melhor, né? Que daí a gente a nossa missão essa. A Ciodu, particularmente, o teatro pra gente é um veículo tão forte de transformação que a gente se deparou ao decorrer desses 6 anos com situações assim que não só foram transformadoras pra gente quanto ser humano, independente do espetáculo que a gente estava levando, independente de qual era a proposta naquele lugar, o chegar até aquele lugar para levar arte transformou a gente. A gente já esteve em Lagoa do Barro do Piauí, Canaã dos Carajás, a gente já foi para muitas cidades do sertão, assim, a gente já esteve em lugares que não tinha água, apresentando para crianças que dentro de uma sala de aula eram 3, 4 turmas aprendendo e não tinha cimento, sabe? Era na areia. E a gente teve que montar o cenário na areia, apresentar para aquelas crianças que não tinham chinelo, estavam tentando ao máximo serem as mais limpas e maravilhosas possíveis, e eram. E foi assim, gente, montar aquela estrutura na terra, apresentar. E nesse dia específico o botijão de gás da escola quase explodiu, a gente quase morreu lá dentro desse lugar. E entender que em tantos lugares do nosso país não chegam água, não chega comida, mas a arte, de alguma forma, a gente chegou. E a gente levou até lá um espetáculo com todo o nosso amor. Falava sobre reciclagem, sobre cuidados com o meio ambiente, com o planeta, sobre amizade, sobre o que essas relações, né? E foi incrível toda essa temporada do Nordeste. A gente saiu assim, outras pessoas. Então, o teatro é transformador, mas a gente foi transformado sem nem sequer ter apresentado ainda, sabe? Só por aquele lugar. Já imaginou se fosse habitual, por exemplo, de todo brasileiro, como vai ao cinema, né? De todo final de semana ou a cada 15 dias assistir uma peça teatral. Ou ter acesso, né? Ou ter acesso a isso, né? Que isso não fosse tão caro, tão pesado pro bolso, que todo mundo pudesse entrar realmente num ônibus com sua família e falar, hoje eu vou assistir fulano de tal, né? Vai ver um ídolo de verdade, às vezes, né? Acompanha a pessoa nas redes sociais e tem a oportunidade de assisti-la em cima do palco. Eu acredito que dessa forma, muitas das coisas psicológicas que a gente cria, muitas dessas tristezas, né? Desses casulos que nós criamos na sociedade que nós temos hoje, do sonho que muitas vezes as pessoas se sentem incapazes de fazerem as coisas. Eu acredito que a arte do teatro tem a capacidade de mostrar para as pessoas que todos nós somos capazes. Sim. De fazer qualquer coisa. Sim. E o menino virou pra gente e falou assim,
tia, o que vocês estão montando? O que vocês estão fazendo? Eu falei, a gente está montando um cenário, vai ter uma apresentação de teatro. Teatro, mas o que é teatro? Aquilo doeu a minha alma, de verdade, que o meu olho agou na hora, assim, eu falei, então, como que eu vou explicar pra você? Aí nisso a professora chamou ele e falou, já que eu volto. Eu falei, tá bom, já que você volta. Terminamos de montar o cenário, a gente foi se trocar, apresentamos. No final ele veio até mim de novo e falou, agora eu já sei o que é o teatro, tia. Muito obrigada. O teatro é um cinema ao vivo. Eu falei, é isso! É isso que é o teatro. É um cinema ao vivo. Eu gostei muito mais do que cinema. Então você imagina se essa criança tivesse acesso, muito mais acesso a essa arte, ao teatro. Não só ele, mas muitas outras, o quanto que isso não seria transformador. Mas quando você nunca foi e você entra naquele espaço e você sente aquele cheiro, você senta naquela cadeira, você olha aquela cortina fechada e aquelas pessoas vão entrando na mesma expectativa, aquilo vai gerando um negócio e você vai querendo saber o que é que tem ali logo. Abre, pelo amor de Deus, e quando aquilo vai abrindo e as coisas vão acontecendo, é tudo tão mágico, é tão grandioso, que não tem como você não querer voltar. Eu acho que o que falta é a gente proporcionar o primeiro passo para as pessoas poderem entrar num espaço de teatro de verdade. Porque depois que elas entram e elas têm a sensação, o acesso, e claro, tem o valor econômico e tudo mais, que isso, infelizmente, a gente tenta melhorar. Com a gente, quando a gente coloca alguma coisa em cartaz, a gente sempre pensa em atingir todo mundo, em ter um valor que seja acessível, porque é isso que a arte é isso que o teatro tem que ser. Ele tem que ser braços abertos, para que todo mundo que chegar receba um abraço de Haka, que é o melhor abraço do mundo. Mas é isso, ele tá ali, mas difícil é você conseguir trazer uma pessoa e colocar naquele espaço, né? Só se a gente fizer uma divulgação e chegar até esses artistas amigos e amigos. A gente foi pra São Paulo já 2 temporadas, a gente ficou no Uni Corinthians e no Eva Vilma. E os 2 teatros são relativamente grandes e pra gente tava vazio. Embora tivesse uma quantidade ok de pessoas, a gente foi pra São Paulo, a gente fugiu da nossa linha de amigos. Ainda assim, alguns parentes, algumas pessoas viajaram daqui ou de São José dos Campos e foram até São Paulo ver a gente. Mas se for falar assim de pessoas que a gente atingiu, com anúncio no Facebook, postagem em jornal, fazendo toda essa divulgação, o teatro tava vazio. Sim. Mas por quê? Nenhuma delas aqui tá na Rede Globo, né? Nenhuma delas aqui é famosa. Então, infelizmente, eu sinto que o público vai conforme o público conhece. Ainda falta aquele, eu vou porque o título me chamou a atenção, eu vou porque a trama me chamou a atenção. Eles não são educados também a ir ao teatro, né? Falta esse anseio, infelizmente, né, falta esse incentivo mesmo de ir. Eu tiro pelo tio Luiz. O meu tio, ele nunca tinha... Meu pai nunca tinha pisado num teatro. Eu faço teatro desde os meus 8 anos. Ele ia pra me assistir, mas quando eu comecei a trabalhar com teatro profissional, que ele foi assistir um musical que a gente fazia, que era o Peter Pan, ele ficou louco. Ele falou, como que pode aquilo rodando, eles ficaram encantados. Eu lembro até hoje que era a nossa 6ª sessão do dia, que foi aberta para o público, que normalmente a gente fazia um projeto escola, e aí a última sessão abriu e o teatro estava lotado, e eu convidei eles por educação. Falei, eu vou convidar. Quando abriu a cortina, tava assim, a 3ª fileira era toda a minha família, de fora, mas eu não esperava que eles estivessem lá. Ninguém falou pra mim, olha, eu vou. E a partir daquele dia, o meu tio se apaixonou, minha tia se apaixonou. Eles são pessoas que vieram da roça, não tiveram acesso a isso. E eles ficaram doidos com aquilo. Não, a partir de agora a gente não vai só ao cinema, a gente vai ao teatro também. Então essa transformação também aconteceu, mas eu acredito que é pela falta do acesso mesmo, de não ter essa educação. Não somos os brasileiros não são educados a prestigiar isso ou se colocar à disposição para isso, entendeu? A gente é doutrinado a ser fã. Então a gente só busca aquela figura, eu sou né? fã, eu só vou atrás. Então eu sou fã clube, eu só vou atrás desse, entendeu? Eu não tenho essa busca de ir lá buscar na internet quais são os espetáculos, o que tá rolando.
um dos meus objetivos como pessoa mesmo é utilizar da arte para que as pessoas possam entender que a nossa profissão é uma profissão. Porque sim, estamos ligados ao ramo do entretenimento, né? Estamos aqui também muito ligados ao ramo da educação, sim, da arte e da cultura, né? Mas no âmbito geral, para que as pessoas compreendam que nós somos artistas, mas que esta é a nossa profissão. E que para você ser artista, você precisa sim estudar muito, ler muito, estar sempre atualizado, ler bastante jornal. Você tem que saber sobre política sim. Você tem que saber matemática sim, meu amor. Usamos matemática no teatro, muita matemática. Geografia, física. Isso tá em nossa profissão. Língua portuguesa, pelo amor de Deus. As pesquisas históricas, sem essas bases... nós ainda falhamos, né? Muitas vezes ao falar, ao escrever. Então a língua portuguesa ela é um desafio a todo trabalho que a gente vai fazer. Sim. E é importante você dar valor para a professora na sala de aula quando ela estiver te dando aula sobre interpretação de texto. Sim. Na vida, porque às vezes um texto falado, olha que doido, né? Uma vírgula que você fala errado, a pessoa entende completamente diferente daquilo que você queria dizer. Então, é uma profissão complexa e ao mesmo tempo simples, mas que exige muito estudo, dedicação e é todo dia. Entrega, né? Então, para você ser artista, você tem que amar o que você faz. Tem que estar em você. Né? E não se resume só ao palco, né? Não. A nossa profissão não se resume ao que a plateia vê. É muito, 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 muito. Ele só vê o resultado, né? Amor, a gente passa horas e horas acordada e aí tem que escrever texto, produzir todos os figurinos, adereços, todo o cenário, todo adereço. Trabalho com o corpo. E criação, amolece aqui, endurece aqui. Encontrar um corpo, encontrar uma voz. Pensar nas cores. Pensar em cor, em tudo. No cheiro. Nada é por acaso. Nada que você senta ali e prestigia é por acaso. Não foi um negócio que passou ali. Sim. Não, se você sentiu, é porque foi pensado pra você sentir. É assim que acontece. Então é muito estudo, é muita pesquisa e são muitas horas. Então, o teatro, ele surgiu na Grécia Antiga. Antigamente era feito num relvado, que é um morro, usava-se muito máscara, não existiam atrizes, eram apenas atores, mas o teatro sempre foi uma ferramenta de política, que, principalmente os reis, os governantes da época usavam o teatro como uma ferramenta de fazer o público pensar o que eles queriam que fosse pensado, de entender as tradições daquele lugar. Tudo isso era feito através do teatro. Os governantes botavam lá um ator ou dois e quando tomava uma facada, o ator tomava uma facada mesmo. Às vezes morria. Podia ser um bandido ou dois que estava ali interpretando porque já ia ter que morrer, então já bota ali para fazer a cena e já morre. Então sempre foi um instrumento de condicionar pensamento, seja para um lado ou para o outro, de movimentação. Eu consigo ver nos últimos 10 anos uma mudança muito brusca do teatro, de tudo, assim. Porque eu acho que até 10 anos atrás, a necessidade de cenários, de figurinos e textos com começo, meio e fim, e dramaturgias que a gente já conhece, de atores que a gente já conhece. E aí eu sinto que nesses últimos 10 anos a gente teve um ganho no stand-up comedy, que é uma coisa americana que veio muito forte aqui pro Brasil, e hoje a gente tem atores incríveis de stand-up, onde não tem um cenário, não tem propriamente dito um figurino, por mais que muitos deles pensem na roupa que vão vestir pra fazer ali o seu stand-up. Eles não têm toda uma infraestrutura, e isso acabou mudando os moldes da gente fazer também. Porque com a chegada do stand-up, que é essa piada rápida, que não tem tanta estrutura, porque acaba facilitando para viagem, para temporada, para você se locomover, eu acho que isso também trouxe uma forma diferente da gente fazer. Acho que hoje em dia é feito muito mais comédias do que dramas, principalmente autorais,
Eu sinto que hoje a comédia no teatro é algo que está muito tomado. Quando você vê um espetáculo de drama ou alguma outra provocação, é algo que já existe, né? Essa dramaturgia. Geralmente não são dramaturgias originais. Mas tem também, claro, né? Sempre tem todo mundo que se arrisca. Mas eu sinto cada vez mais o teatro prático, do pergunta-resposta, aquela coisa também Brecht, que traz uma política, um pensar, que cria uma proximidade direta com o público, essa interação, do que aquele teatro que a gente tem no passado, da quarta parede, a história com começo, meio e fim, onde o público é público e não tem acesso àquela história em tempo real, diferente dessas novas narrativas, que eu sinto o público cada vez mais dentro da obra. São 2 pontos, né? Ou é sem nada de cenário, ou é com muito cenário, como os grandes musicais, por exemplo, que ganhou uma força muito grande, que Cláudia e Falabella trouxeram isso da Broadway com muita força e ganhou muito. Eu não imaginava, logo que começou os musicais, que fosse ter esse boom tão grande que as pessoas fossem gostar, porque normalmente não é cultural nosso. Não é cultural nosso, e também as pessoas não têm muita paciência para ficar mais de 1h30 dentro de um teatro, por exemplo. E normalmente os musicais são longos, tem 2 atos, então cada ato tem 1h30. 1h30, então são 3 horas ali dentro do teatro. Mas eles trouxeram essa grandiosidade também do musical Broadway. É uma chuva no palco. A gente assistiu, Cláudia... O Raia 30. O Raia 30. Sensacional. Aquela mulher, ela é perfeita. Ela é perfeita. Escada que sai, escada que entra. A escada gigantesca que entra, lá assistiu em Paulínia, naquele teatro imenso também. E a escada que abre, a escada que fecha, e é uma projeção. E é perna, e dá perna pra todo lado, muita perna. Porque ela tem muita, né? E também a praticidade da projeção, né? Que tá ficando cada vez maior essa parte tecnológica de não se ter mais o cenário, mas sim uma projeção, uma piada, que nós temos inclusive um sonho gigantesco de fazer um espetáculo inteiro de projeção mapeada, assim. Mas eu acho que essa mudança toda trouxe uma perca muito grande do teatro cotidiano, né? Sim. Que é o teatro que traz uma reflexão, que traz estereotipos, que as pessoas se perguntam, será se isso realmente existe? Ou se vê naquela situação? Porque quando você vê um musical, você vê uma plástica, então você não se coloca de fato naquela história. É muito inavançado. Eu sei que aquilo, eu não vou andar cantando na rua, gente, desculpa. Mas ou cantando na chuva, né? Falar desses temas que o teatro do cotidiano traz, eu acho que isso é muito importante. E isso a gente tem perdido muito por conta dos musicais e por conta do stand-up, que traz um cotidiano, mas um cotidiano particular, né? Que é muito da mas pessoa aqui, que então tá... eu só vou se eu me identifico com aquela pessoa que faz aquele stand-up. Diferente de um teatro do cotidiano, onde vão ter vários personagens, um elenco com pessoas diversas, e eu vou poder me identificar com uma daquelas pessoas. Uma daquelas pessoas vai fazer parte de uma realidade minha. Se a gente não educa a plateia, porque a gente trabalha muito com projeto, e então a gente tem essa visão de levar o teatro para as escolas, para esses espaços e transformar ali. Mas a gente precisa trazer, e eu digo a gente, é toda a classe artística, a educação de que tem que ser pago. Se você não paga, você não valoriza. E isso é um trabalho. Estar ali dá trabalho. Sim. Então, a gente quer sim que o maior número de pessoas esteja lá? Quer. Mas não é por isso que a gente vai colocar o ingresso a R$150. Sim. A gente não vai cobrar R$2, porque ninguém vive por R$2. E ninguém pode fazer isso por R$2, porque menospreza o nosso trabalho e o dela. Então a gente precisa encontrar um meio termo de educar essa população. E ela entender que se ela paga R$20 para ir no cinema, ela pode pagar R$20 para ir no teatro. E ali ela vai apresentando, se eu topo pagar 20, eu vou lá, eu vou ver que eu gosto, vou chegar pra minha família, é o boca a boca. Criar o hábito de ir ao teatro, que eu acredito que é o que falta em Hortolândia. A gente não tem um teatro. Nós não temos. A gente tem um auditório e tem uma sala funcional, mas um teatro nós não temos. Uma cidade deste tamanho, com esse tanto de população, com esse tanto de empresas que poderiam sim ajudar
no patrocínio direto ou indireto que seja desse espaço, a gente não tem. Quando fala assim teatro em Hortolândia, automaticamente a cabeça das pessoas vão para Campinas, vão para o Castro Mendes, vão lá pro Iguatemi. Aqui não tem. Aqui tem os espaços, tem pequeno, cabe 70 pessoas. 70 pessoas. 70 pessoas, só juntar a família de todo mundo aqui já dá 70 pessoas. Então falta esse espaço, sim. Falta um espaço que movimente a cultura, sim. Que fomente isso, sim, falta. Que seja bonito, que seja agradável. Não, que a pessoa olhe e tenha vontade de ir, como o Teatro de Paulínia, por Sim. exemplo. Seja convidativo. Não, que a pessoa olhe e fale, eu quero entrar ali. Caramba, quero entrar nesse teatro. Nem se for só pra eu entrar no teatro. Sim. Mas pra gente educar essa população, primeiro a gente precisa ter o espaço físico. Sim. Que é necessário. É necessário. Extremamente necessário. Porque se a gente tem um teatro aqui que caiba 700 pessoas, olha que lindo, que maravilha. Não é muito. E não é muitas pessoas, mas você ter um espaço que caiba 700 pessoas, olha quanta coisa não poderia acontecer aos finais de semana mesmo, para que as pessoas pudessem começar a pegar o hábito, né? Sim, de irem. o costume e isso ficar virar orgânico. virar Que nem cultural. ficar muito assim no Rio de Janeiro, né? Rio de Sim. Janeiro é muito, São José dos Campos é muito. A gente costuma falar que se você aprende um pouquinho de teatro, se você estuda um pouquinho de teatro, você consegue se desenvolver em qualquer profissão. E qualquer profissão mesmo. Porque o teatro te traz o ensinamento também da adaptação, de você se adaptar. Se colocar no espaço. De falar. Como eu me coloco como exemplo porque eu fui uma pessoa muito tímida e quem me tirou essa timidez foi o teatro. Quem me mostrou que sim, eu posso me comunicar com outros sem ter nenhum medo, sem ter medo, sem ter esse bloqueio, foi o teatro. Então eu acredito que o teatro ele tem uma função não só de educar, como a gente faz muito espetáculo, arte e educação. Porque todos os nossos espetáculos, quando a gente sai para viajar, a gente sempre ensina alguma coisa. Para os pequenininhos a gente ensina a tomar banho, escovar os dentes, lavar a mão. Em lugares que não tem água, que a água não tem saneamento básico, mas a gente está lá. A gente ensina que não pode jogar lixo em qualquer lugar, que você tem que separar o lixo, que quanto mais pessoas fizerem isso, melhor. Então, o lance que a gente sempre bate, eu acho que a palavra que sempre bate é a transformação. O teatro ele tem essa capacidade de transformar. E de você, sim, poder mudar de opinião também, eu acho que isso é muito legal. E com relação aos jovens, o que eu vejo é o resgate. E não é o resgate de si. Sim. Porque o teatro ele tem o dom de fazer você se encontrar como ser humano, como pessoa, numa família, numa sociedade, com você mesmo. Então, eu acredito isso, que o teatro é exatamente isso. Quando você tem acesso ao teatro, seja modo educação, seja modo espectador, você consegue se adaptar a qualquer lugar e a qualquer situação. Façam arte. Não deixem de fazer arte, porque o teatro, até algumas falas atrás a Gigi falou, o teatro, ele traz um complemento para a alma e ele é engrandecedor para qualquer área que você for fazer da sua vida. O teatro vai trazer uma forma de postura melhor, de visão de mundo, de se colocar no espaço, em que lugar na sociedade eu me enquadro, qual o meu lugar nesse universo, se questionar sobre quem você é e sobre o que você quer ser. Porque toda transformação e toda melhora começa de dentro, começa da gente. E o teatro, eu sinto que é um veículo despertador de toda essa transformação, de tudo isso. Então, o que eu deixaria de mensagem para todo mundo que é jovem, para a nova geração, busquem o teatro quanto prática, que nem yoga. Que com certeza alguma coisa vai crescer, mesmo que você não vá ser ator, mesmo que algo vai agregar você quanto indivíduo, quanto ser humano. Algo vai vir alimentar essa alma e vai trazer com certeza
um despertar da vida, de olhar de mundo.